Será que a escola sabe qual é o seu próprio projeto pedagógico? Então, falando um pouquinho sobre a escola. Algumas vezes nós podemos pensar que o meu aluno não está aprendendo nada. No entanto, ele pode sim estar aprendendo, talvez menos, não tanto quanto esperávamos, talvez de maneira diferente, e não sabemos que maneira diferente está sendo essa, e talvez esteja armazenando todo o conhecimento, e logo quando a gente der uma oportunidade que ele se sentir motivado, ele vai mostrar para a gente que ele aprendeu. Porque não adianta o aluno aprender e a gente não dar a oportunidade para que ele demonstre a aprendizagem. Só escrever a resposta, ele está demonstrando que aprendeu? Não só. De repente, a gente pode dar outros tipos de atividades que ele mostre todo o conhecimento, uma roda de conversa, um relato de experiência, uma brincadeira que façamos na sala. Quantas coisas podem acontecer que a gente até se surpreende. Falei, caramba, olha só, eu pensei que ele não tivesse aprendido e não é que ele aprendeu aquele conteúdo, que legal. Então, é importante também a gente dar oportunidades. Eu estou dando oportunidade para o meu aluno mostrar para mim que ele aprendeu? Mandar só ele responder. Interpretação de texto é um termômetro? É tão significativo assim a ponto de eu ter certeza que ele aprendeu? Talvez não. Talvez o meu aluno expresse o seu entendimento de outras maneiras. E aqui, gente, eu coloquei, né? Cuidado, efeito São Mateus. Eu gosto muito dessa comparação que um grande escritor aí chamado Stanovic, ele compara a educação ao desenvolvimento cerebral com a parábola dos talentos, tá? Vamos nos lembrar um pouquinho. Lá no Evangelho de São Mateus, né, tem uma parábola que conta que o agricultor, então, ele distribuiu alguns talentos, né, para que os seus empregados multiplicassem, né? E aí faz uma comparação também com Jesus quando distribuiu os talentos. Aquele que usou, aquele que praticou, aquele que não guardou, foi multiplicado. E ele então, lógico, teve recompensas. Aquele que guardou para si, aquele que nada fez, aquele que não se esforçou, perdeu até o que havia ganho. Então eu gosto muito dessa comparação. Se eu não estimular o meu aluno, ele pode perder até o que ele já aprendeu. É lógico que, né, ele não vai perder tudo o que aprendeu, mas as fases do desenvolvimento devem ser respeitadas. Se lá no primeiro ano ele é apto para entender rima, para entender do que é letra cursiva e começar aquelas noções, né, da coordenação motora, não a letra cursiva em si, mas os movimentos, eu tenho que aproveitar essa fase, porque senão essa fase vai passar. Aí ele vai para o segundo ano, tem as fases que a gente espera dos alunos que estão no segundo, aí vai juntar com aquelas que ele não conseguiu no primeiro, e aí a gente vê, né, a realidade que nós estamos passando 2020, 2021, os alunos que não acompanharam as aulas pelo ensino remoto, os alunos que não fizeram as atividades, mesmo que fosse as folhas que vocês fizeram impressas e pediu para que eles passassem na escola para retirar, esses alunos não regrediram? Para e pensa. Quantas professoras já me falaram isso, né? Então, regride, infelizmente. Então, nós somos responsáveis por esse estímulo, nós somos responsáveis para que o aluno avance, para que ele não perca até o que nós conseguimos que ele entendesse, tá bom? Por isso que eu gosto muito de falar essa parte do efeito São Mateus. Gente, então, o ideal seria o quê? Que as nossas atividades partissem de um objetivo, ok? Um objetivo, tudo bem. Mas 3 atividades relacionadas a esse objetivo. Por quê? A primeira atividade é o contato. O aluno está conhecendo o conteúdo e tendo um estímulo. Ele está tendo contato. Peraí, algo é novo para mim, né? Então vamos supor.
aqui essa garrafa está cheia d'água. Nossa, isso é novo para mim. Mas o que significa essa água? Aí, a segunda atividade, de repente eu vou olhar para essa garrafa com água, mas eu vou perceber que essa água eu posso tomar, é água potável, então eu vou tomar a água. E a terceira atividade, então eu vou fazer o quê? Eu recupero a informação dessa memória. Eu vou olhar para essa garrafa e vou estar usando a memória visual que eu tive dessa garrafa com água potável. Depois eu vou estar usando a memória que eu tive ao tomar a água, a sensação que eu tive saciando a minha sede. Lógico que ela não tem sabor, mas eu tive o contato, né, do paladar, eu tive o contato aí dessa água se misturando as glândulas salivares da boca, né? E então eu vou estar formando uma memória. Que memória? Que isso é bom, que isso é gostoso, que isso serve para alguma coisa. Então, quando a gente trabalha uma atividade, é importante a gente não mudar logo, porque o aluno precisa disso, do contato, ele precisa da memória e ele precisa recuperar essa informação. Então, como eu já falei, as apostilas, os livros, eles estão vindo muito pincelados. E não é porque está lá no livro que a gente também vai seguir à risca o que está lá no livro, mas vamos supor, tá lá, substantivo comum, vamos dar mais atividades no caderno para que ele tenha o contato, para que ele forme a memória e para que ele recupere essa informação do que é substantivo comum, né? Então, as crianças, elas se beneficiam muito mais quando a gente repete atividade, quando a gente dá outros tipos de atividades, do que quando a gente só pincela, tá? Muito bem, e aqui é a Ana Augusta Sampaio de Oliveira, né? Ela é uma professora da Unesp, se eu não me engano, de Marília, né? E eu gosto muito da maneira que ela aborda sobre avaliação, porque a gente sabe que a avaliação, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem no começo, no meio e não tem fim, né? Não tem como a gente falar, a avaliação é começo, meio e fim, porque o fim, na verdade, nunca há fim, né? É um movimento contínuo, né? A gente avalia para diagnosticar, a gente avalia para saber se deu certo aquele diagnóstico, se a gente usou da hipótese, né? Se o aluno aprendeu mesmo, e daí a gente viu que algumas falhas, a gente ensina de novo, avalia de novo. Então, ela aborda aí sobre a escola, o projeto curricular, e ações pedagógicas de uma maneira super fácil para a gente entender. Quando a gente vai falar sobre avaliação, a gente também tem que avaliar outros aspectos, não só o conteúdo, não só o nosso aluno, mas também a escola. Será que a escola está consciente? Será que a escola sabe qual é o seu próprio projeto pedagógico? Será que tudo está fazendo sentido? Será que os espaços físicos estão adequados? Será que a mobília para o meu aluno está adequado? Por exemplo, uma criança que é muito distraída, uma criança que é muito agitada, de repente colocar uma mesa barulhenta, uma cadeira barulhenta, para ele talvez não seja adequado, a gente tenha que adequar essa mobília. Eu dei um exemplo super simples, pensa também em outras adaptações da escola, tá? O projeto curricular da minha escola, será que os conteúdos curriculares estão de acordo? É importante que os professores parem em algum momento, que os gestores deem essa oportunidade para que os professores tomem ciência desses conteúdos e haja essa conversa, haja essa reflexão. O professor do segundo ano tem que entender o que o professor do primeiro trabalhou, o professor do primeiro tem que entender o que tem que ficar muito bem explícito para que no segundo ano dê continuidade. Tá tendo essa conversa? Ok, tá lá no papel, mas tá dando certo? É isso mesmo o caminho? Ou a gente tem outras sugestões para que seja mais fácil para esse meu aluno? Os critérios de avaliação e as notas, conversar sobre isso, tá? A escola tem a sua identidade. Lá na escola, definir aqueles alunos que de repente são da educação especial, que tipo de nota a gente vai dar para ele? A gente vai dar uma nota
porque a gente deu a mesma avaliação para todos, inclusive para ele, ou a gente vai dar uma nota de acordo com o desenvolvimento que ele teve? Gente, aqui eu vou dar minha opinião, mas não é uma opinião subjetiva, é uma opinião de acordo com o que a gente estuda sobre educação especial. Se a gente está falando que a gente tem que adequar o conteúdo para as necessidades daquele meu aluno, eu tenho que dar a nota de acordo com aquilo que eu preparei. Se eu não preparei algo específico, como que eu posso dar a mesma nota se eu não fiz essa adaptação? Eu estou sendo injusta, né? Vamos supor que eu vista calça tamanho 42, 44. Não adianta você me dar uma calça para eu vestir do tamanho 36. Não vai dar certo. Então, para o meu aluno, é justo só porque ele é da inclusão, só porque ele é da educação especial, mesmo que ele não tenha alcançado 100% que outros alunos alcançaram, e a gente sabe que nem todos alcançam, na maioria 100%, eu vou, só porque ele é educação especial, vou dar 6? Eu vou dar 5? Não, peraí. Ele avançou? Ele se desenvolveu? Fica aí um questionamento. E a escola tem que entrar no acordo. Então, se na nossa escola tem uma professora da educação especial, se na nossa escola existem professoras aí que têm uma graduação específica também com relação à educação especial, vamos conversar? Vamos chegar no acordo? A escola toda seguir mais ou menos a mesma ideia do que é a avaliação? E os nossos métodos de ensino, será que está mesmo adequado? Então, a avaliação, gente, ela também trata do quê? Da nossa ação pedagógica. Como é a nossa ação pedagógica em sala de aula, quais os recursos que a gente usou e as estratégias metodológicas. Veja, tantos aspectos importantes para avaliar, para depois a gente pensar no aluno. Será que as nossas avaliações têm que ser sempre iguais? Somos iguais? Né? De repente você faz lá uma adaptação, você faz uma avaliação mais curta para aquele aluno que tem déficit de atenção, você faz uma avaliação bem clara para aquele aluno que tem dislexia. Avaliações de alternativas são avaliações não tão recomendáveis para crianças que têm falha nas funções executivas, porque eles não conseguem ter muitas vezes a reflexão nas alternativas. Meu Deus, e agora? Porque parece que é tudo a mesma resposta. Então, por exemplo, os alunos com autismo, com transtorno de déficit de atenção, com deficiência intelectual, para esses alunos, provas de alternativas é no chute mesmo, não estão conseguindo ter a clareza, mesmo que tenha estudado, mesmo que tenha se aplicado, para eles é algo muito mais complexo, muito mais difícil do que a gente consegue até imaginar, tá bom? Então, o nosso aluno, a gente está avaliando ele de acordo com as competências curriculares, né? A gente está fazendo aí essa distinção, essa diferenciação, essa identificação, melhor dizendo, e as suas dificuldades, as suas especificidades, tá?